Quando eu passei nesse concurso, o Baltazar conheceu uma investidora que queria abrir uma clínica em São Paulo, mas precisava de um médico. E era um ramo totalmente novo para essa investidora. Ela tinha o dinheiro e queria abrir a clínica. E eu tinha passado no concurso, teoricamente eu só estava esperando ser nomeada. E esse processo demora, então eu não tinha nada para fazer em São Paulo. E eu falei, ela chamou a gente para um café e a gente sempre decidiu as coisas juntos. E eu lembro que ela chamou o Baltazar para ir pro café, o Baltazar falou, vamos, amor. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela chamou ele. Chamou E ele ele. falou, vamos junto. Aham. Eu falei, é uma conversa, é uma entrevista de emprego. O que eu vou fazer? Você vai levar sua mulher Você no vai entrevista levar a de sua mulher. emprego? Ele falou, não, vamos porque o que eu decidi, você vai ter que decidir junto. Eu falei, tá, eu lembro que eu fui muito contrariada. Envergonhada eu fui. Falei, cara, eu tô indo pra uma entrevista de emprego com o Baltazar. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho a empresária Camila Sanabria, gestora e cofundadora do grupo Sanabria. Aliás, um grande prazer ter você aqui hoje com a gente, Camila. Eu que agradeço, é um prazer muito grande poder estar falando um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa jornada, e vai ser muito bacana. Você sabe que pra mim, Camila, é inédito esse podcast por uma razão, porque eu pela primeira vez vou conseguir ver o outro lado da moeda. Né? Eu tive a grandíssima oportunidade, aliás, foi um dos primeiros aqui do podcast My Business, de entrevistar o seu marido e cofundador também, o doutor Baltazar Sanabria. Certo. E, aliás, ele contou o viés dele de como foi. Mas acho que de todos os entrevistados, Camila, que eu tive aqui, ele foi o que mais falou que a esposa estava junto no meio da jornada. Legal. E acho que por esse motivo que é tão bacana poder ter essa visão hoje, em especial, da mulher. A visão da empresária, a visão da esposa. Será que foi tudo como ele disse mesmo? Será que tudo como ele disse foi a mesma coisa que você enxergou diante de todo esse cenário? Camila, antes de começar, eu queria, na verdade, conhecer um pouquinho sobre você, ok? Vamos lá. Camila, você nasceu aonde? Conta pra gente. Vamos lá. Eu nasci em Dourados, sou a primeira filha, tenho uma irmã mais nova. Sempre estudei lá, fiz faculdade, fiz direito. Queria muito ser funcionária pública. Então, desde muito nova, de 14, 15 anos, eu queria fazer direito e queria ser funcionária pública. Mas tinha alguém de direito na família que te Tem, minha influenciava? mãe, sim, minha mãe, ela me influencia, né? Me influenciava muito. E ela é advogada. Eu queria seguir a área, mas eu queria estabilidade. Eu sou uma pessoa muito... Era, pelo menos, né? A jornada mudou. Eu era uma pessoa muito segura. Então, sempre foi muito claro isso pra mim. E você fala sobre estabilidade porque você via uma dificuldade dentro da sua casa, na advocacia de altos e baixos? Ou porque você tinha uma inspiração e falava, não, advocacia... Por personalidade, eu sempre... Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu gostava de tudo muito planejado, não gosto da coisa muito dinâmica, assim. Então, o concurso... E eu trabalhava também, teve uma época que eu trabalhei com juízes. E essa tranquilidade, essa segurança me contagiou, sabe? Então, eu queria muito. Só que eu queria ser delegada. Delegada. É Delegada. uma estabilidade com emoção. Com emoção. Uma estabilidade financeira, mas com a emoção do trabalho. Inconscientemente com emoção. Você não tinha ainda essa conexão de não que, de fato, tem uma tinha. emoção dentro dessa área. Sim. E você acaba com 15 anos, você fala que você tem essa percepção, e você vai fazer direito, então, em Dourados mesmo. Fiz direito em Dourados mesmo. Qual faculdade que foi lá? Eu fiz na Unigran. Unigran Dourados. E eu fiz direito e acho que 2 anos eu fiz direito e letras junto. Por quê? Porque eu acho que ia agregar muito no direito. Eu saber bem o português, saber escrever. O pessoal do direito escreve muito, né? Faz petições e tudo mais. Então, eu fiz letras para agregar com o direito. Só que daí ficou muito puxado, letras era integral e direito à noite, e aí eu Nessa época desisti. você não trabalhava, porque Não, era integral, como era você integral. acabou de dizer. Aham. Aí eu saí da faculdade de letras e fui trabalhar, Estágio. estágio. Ok. Aí eu trabalhei no fórum, 5 anos de direito, você terminou a faculdade? terminei a faculdade, Terminou a faculdade. E o que acontece? fiz Você OAB. faz OAB e começa a advogar, ou não? Eu fiz a OAB,
Passei, mas só por uma questão de... Proforma. É, Queria, que eu não check. queria advogar, né? E aí eu fui estudar para concurso, que foi quando eu e Baltazar casamos. A gente nós formamos no mesmo ano. Nós formamos em 2012 e casamos em 2013. Sabe que é interessante você falar dentro da sua jornada que não teve necessariamente um caminhar de empreendedorismo durante a sua infância, durante a sua adolescência, ou uma visão, pelo menos durante a faculdade, de alguma coisa Não, de vou empreender, vou fazer alguma não. coisa para ganhar dinheiro, vou abrir Nós nos empresa. descobrimos juntos, E aliás, nem o Baltazar, nem o né? Baltazar. Como é que você conheceu o Baltazar? Conta para nós. Então, eu e o Baltazar, a gente era vizinho Dourados. em Dourados. Nossos pais são vizinhos até hoje, assim, de 2 quadras de diferença. Mas nós nos conhecemos mesmo num acampamento da igreja. Aí nós fizemos um acampamento, a gente se conheceu e ficamos muito amigos. A gente Isso com ficou quantos anos? com 17, 18. Esse acampamento da Igreja Católica, que É, junta. Aham. nós fizemos acampamento e a gente era muito amigo. Ele tinha namorada, eu tinha um namorado, a gente era muito amigo mesmo. Não teve nenhum flerte assim no meio do Não, não caminho. teve, não Não. teve. E depois de uns 2 anos de amizade, a gente se olhou diferente. Eu falei, peraí, Mas quem olhou diferente pra quem? Conta pra gente o aqui. Baltazar. Claro, lógico, vai falar que foi ela. Lógico que não. O Lógico que foi ele. Baltazar. O Baltazar, ele ficou um tempinho insistindo e eu com medo, porque ele era meu amigo. Você falou, vou estragar a amizade. Não, isso não dá certo, não. A gente tá falando aí de quê? 18 anos? 18, 18. Não, a gente se conheceu com 17, 18. Nessa época aí a gente já tinha uns 20. Então você Eu tinha 20, você né? tinha 20 anos, Baltazar é mais velho. Baltazar, uns 24. Baltazar é mais velho. É, Quantos anos que ele tem? 4 anos. Tá, ok. Baltazar mais velho, eu lembro que ele compartilhou aqui conosco no podcast que eu fiz com ele sobre a faculdade de medicina, os desafios que ele teve também dentro dela, que não Aham. foi um cenário muito fácil. Fácil. Mas vocês, então, foram para áreas inicialmente totalmente Totalmente distintas uma para outra, distintas. É. né? Porque eu, às vezes até imaginava, não, será que a Camila fez administração para de repente conseguir auxiliar na gestão? Mas é interessante que tanto você quanto ele, na verdade, para um ramo de empreendedorismo não tinha nada a ver, Não tinha nada a ver. nenhum dos dois. Não, isso não foi planejado. Não foi planejado. A situação nos colocou nisso, o momento, e a gente se apaixonou. Você termina a faculdade Eu termino a faculdade, a gente se casa em Dourados. em Dourados, e aí nesse meio nós ficamos quase um ano em Dourados ainda depois de casado. Eu ficava em casa estudando para concurso o dia inteiro, né? Que daí eu terminei a faculdade, passei na OAB, parei de trabalhar e fiquei focada no concurso. E o Baltazar estudava para a prova de residência e trabalhava. Uhum. E nesse momento ele já tinha alguma perspectiva ou comentava com você sobre questão de dar ênfase numa questão capilar ou algo nesse Não, sentido? você Não, sabe né? que não. O Baltazar, ele me iludiu. Ele falou que queria fazer cirurgia plástica quando a gente começou a namorar. Se ele falasse que... E eu falei, cara, cirurgia Não, plástica, cirurgia plástica, claro, tô dentro. tô dentro. Tá certo, você é paciente ad eternum dele. E de repente, porque ele fez a residência dele em... E ele fez a residência aqui em Campo Grande, mas ele começou em Curitiba fazendo cirurgia geral, porque ele queria cirurgia plástica, fez um mês, desistiu e voltou para Dourados, que foi nessa época que ele fez lá em Curitiba, eu fiquei organizando o casamento em Dourados. E desistiu, falei, ó, o caminho tá certo, né? Entrou para residência de cirurgia geral, tá no caminho. Mas daí ele ficou um mês e viu que não era o que ele queria e voltou. Nós casamos e aí ele voltou a estudar para residência. Em algum momento você tinha a perspectiva de... Qual que era a sua visão profissional? Era uma visão assim, eu vou trabalhar e depois vou virar mãe, dona de casa. Como é que era a visão? Não, eu vou trabalhar e meus filhos vão para a escola e eu quero ter minha vida profissional, eu quero ser autônomo, eu quero ser independente do meu marido. Qual que era a sua visão naquele momento? Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Porque os meus pais eram assim, sabe? Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre
dentro de casa, ela tomava a iniciativa. Ela, depois de casada, ela foi fazer faculdade primeiro, depois ela exigiu que o meu pai fizesse faculdade. Então, as contas de casa sempre foram uma conta só, ela trabalhando Seu ativamente pai fazia o ali. quê? Meu pai é contador Uhum. e minha mãe é advogada. E só que ela sempre foi muito ativa nas finanças e eu sempre tive essa ideia de que a mulher, sim, ela é muito ativa, ela participa. Minha mãe sempre comprou as coisas dela, ia para o salão quando quisesse, sabe? Ou seja, Tinha você o dinheiro cresceu dela. numa perspectiva de mulher independente, uma Independente. mulher que não necessariamente Sim. dependeria do marido ou E você não. sabe que conversando com o Baltazar, isso era tão evidente que isso foi uma das coisas que chamou muita atenção nele. Foi. E sim, em mim, uma das características, né? Esse final de semana a gente estava até num retiro e tinha que trabalhar isso, e ele falou, olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção em você era essa vontade de ser uma pessoa independente, de ter a sua profissão, de trabalhar, sabe? Você sabe que isso, de fato, eu imagino que para alguns homens assusta. Assusta. Mas o Baltazar, ele sempre Ao procurou contrário. isso, sempre foi, Foi algo que trouxe a E o meu atração. pai também é assim, sabe? Ele nunca teve esse medo de, peraí, essa mulher tá crescendo demais, eu tô me sentindo inseguro. Não, ele sempre estimulou muito a minha mãe a Você ter essa você acha independência. que essa questão, interessante você falar que seu pai foi já assim, o que é muito parecido com o Baltazar hoje nesse sentido, né? De Sim, estar tranquilo com uma mulher que busca também independência. Ainda que hoje é uma independência sem ser independente, porque vocês hoje tá juntos totalmente totalmente vinculado. vinculados É, uma coisa com a outra. Mas você acha que esse foi um dos elementos que acabou de te procurando, você também procurando alguém que fosse parecido como seu pai nesse sentido? com certeza. Hoje, o Baltazar, eu vejo o tanto que ele parece meu pai. E não foi uma coisa provocada, eu não fiz de propósito isso, mas é inconsciente, né? Mas ele tem muitas características que eu admiro e sempre admirei no meu pai, e eles são muito parecidos, muito parecidos. Baltazar, em um certo momento, chega pra você e fala: então, não vamos mexer em cirurgia plástica. Não vai ser mais cirurgia plástica, vamos entrar numa área que quase ninguém mexe. Vamos mexer com implante capilar. Como é que foi isso? Ele falou um dia assim, sentou com você e falou: então, meu amor, a gente vai pra um outro lado. Então, o que que aconteceu? Aí ele passou na dermatologia aqui em Campo Grande, nós viemos embora. Eu estudava, só que nessa época eu trabalhava na PGE, Uhum. então eu trabalhava e estudava para concurso também. E no meio da faculdade ele falou assim, amor, é, a gente vai ter que voltar para Dourados. Eu falei, não, eu preciso ir para um lugar onde eu passar no concurso, né? Não tem como eu escolher, vou voltar para Dourados. E não queria, gostei muito de Campo Mas Grande. por que ele queria voltar pra Dourados? Porque aqui em Campo Grande tinha muito dermatologista já. Ele falou, Tá. cara, aqui não vai ser uma Ele falou boa sobre cidade para mim, abertura de mercado, para abertura concorrência. de mercado, e Dourados tinha menos. E o concurso que eu queria, que eu estava estudando na época, eu sabia que ia abrir e que era para cá, para Campo Grande. E eu gostava muito de Campo Grande. E eu falei, não, a gente precisa ficar em Campo Grande. Ou para qualquer um lugar. Eu mudei com você Eu quero cidades agora. maiores, eu Eu quero. mudei com você para Campo Grande, então eu vim, né, por causa da sua residência, só que você saiba que você vai ter que ir para onde eu passar um concurso. Ele falou, não, então peraí, então eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí ele começou a fazer pesquisa, o que que em Campo Grande, porque eu já estava visando uma vaga no concurso aqui, o que que em Campo Grande precisa, o que que não tem, o que que é Dentro de uma área de diferente, dermatologia, mas uma sub-área. uma sub-área, o que que eu posso fazer diferente aqui em Campo Grande? E como é que foi o papo com você? Ele, de repente, um dia pensou em cabelo? O que E aí foi? ele começou a fazer pesquisa com os professores da residência dele, o que que não tinha aqui em Campo Grande. E a maioria deles falou, cara, cabelo, se você se especializar, não existe isso aqui. E um dia ele falou pra você, vamos especializar em cabelo? Eu vou me especializar em cabelo. Eu O que falei, você amor, achou? você faz o que você Você quiser. não achou uma loucura, não? Você faz o que você quiser, pensa bem, mas tem que ser aqui em Campo Grande. A minha única exigência era que fosse aqui. Naquele momento, basicamente a percepção é, amor,
Eu sei que se você for pra esquerda vai dar certo, pra direita vai dar certo. Mas uma coisa é certa, eu tô pensando em mim também Eu e tô eu tenho que pensando em ficar mim aqui aqui. também. Eu não sei se E você assim, vai... e o Baltazar sempre foi uma pessoa muito dedicada. Eu tinha certeza, sempre tive, que o que ele fosse fazer, até se ele fosse dermatologista geral, ele ia ser diferente. Mas essa jornada do Baltazar na área capilar não foi uma jornada simples. Não, não Não foi foi. uma jornada que assim como... Ah, ok, então vou fazer uma residência ali, sei lá, na Santa Casa, e aí eu abro minha clínica aqui e já começo. Porque, aliás, essa área específica, me corrija se eu estiver equivocado, era uma área com dois grandes problemas. Um, você já disse, não tinha profissionais, então também você não tem muitos profissionais para se basear. Pra ensinar, pra nada. E o segundo é esse, você não tem uma residência específica disso, Não. você não tem uma especialização disso, você não tem nada disso. Como que foi essa perspectiva? Foi o medo que surgiu no começo da clínica, no começo desse cenário? Nem clínica ainda, nesse momento estamos falando até de Baltazar, da especialização dele, dizendo, amor, vou ter que ir pra São Paulo, amor, vou ter que ir pra fora, amor, como é que vai ser? Cara, aí já começou a dar sinais do nosso perfil de empreender. Porque a gente nunca teve medo. Nunca teve medo. A gente queria uma coisa, a gente ia atrás daquilo. Eu no concurso e ele, Mas cada um em uma área distinta. cada um numa área distinta. Mas era só nós dois, assim. A gente sabia que a gente ia fazer dar certo, de alguma maneira. Então a gente sempre foi muito aventureiros, assim. Uhum. Sabe? A gente não tinha medo. A gente queria uma coisa e ia atrás daquilo. E ele, em algum momento, eu sei que ele mudou para São Paulo, começou a procurar especializações. Como é Por que foi isso? exemplo, quando ele terminou a residência, eu acho que ele até contou essa história, ele tinha conversado com um professor, com um É cara verdade. lá, e o cara tinha dado um sinalzinho de que ia receber ele Mas assim, numa conversa numa de final conversa de bem residência informal, aleatória. num congresso, numa conversa bem informal. E eu e Baltazar, nós não pensamos duas vezes. Eu larguei meu trabalho aqui, pedi demissão. A gente juntou dinheiro para ficar lá, porque assim, a gente tinha um suporte dos nossos pais Financeiro. emocional, mas não tínhamos o suporte financeiro. Ok, era você por vocês. Era nós por nós. Então, assim, nós juntamos um dinheirinho para ficar lá uns 2 meses e largamos tudo. Mas peraí, isso aí é bem loucura. Baltazar largou a prefeitura aqui, eu larguei o meu trabalho, que eu trabalhava na PGE. Quanto você ganhava na PGE aqui? Eu ganhava 2.500, mas já ajudava muita Sim, gente. mas você ganhava 2.000 e pouco, e o Baltazar O deveria Baltazar ganhar devia mais ou ganhar menos uns uns 7. 7, ok. Vocês tinham uma renda aí de 9 mil reais, mais ou menos. É, Né? Renda familiar. sim. Uns 9 mil reais em Campo Grande. De repente, o Baltazar diz, não tem especialização, se eu quiser seguir nessa carreira, a gente tem que se especializar, eu preciso me especializar nisso, ok? Nós não Tem pensamos um duas vezes. cara lá que eu acho que talvez. que talvez possa perceber. Não tinha o contato do cara, não tinha alinhado, não tinha um emprego, não tinha nada. nada. Mas aí vocês venderam tudo pra ver se dá certo? Como é que foi? Me explica A isso gente aí. não tinha nada pra vender, né? Nossa, A tinha uma gente, casa, a não gente tinha? a gente morava de aluguel, pegamos nossas, olha, pegamos geladeira, essas coisas, mandamos pra Dourados, pra casa dos nossos pais, porque também a gente não tinha condição de pôr num depósito, alguma coisa assim. Mandamos para um pouco em cada casa. Mas Geladeira, cama, Mas o que você falou pra fogão. sua mãe? Você falou, mãe, tô indo pra São Paulo. Ah, legal, o Baltazar tem um emprego lá. Não. Ah, o Baltazar não. E você vai largar o seu emprego? Vou. E vai morar onde? Não tô vendo. Não sei. Foi assim? Foi assim. Ou você deu uma engabelada nela, falou alguma Não, coisa? foi Você jogou assim. na Minha escancarada. mãe falou, mas e aí? Eu falei, mãe, não sei, vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai estudar. A gente precisa estudar. E aí eu lembro que a gente tinha um colega aqui que ele tinha um apartamento lá e ele usava de vez em quando esse apartamento lá. Tipo, ele ia uma vez no mês lá. Então eu peguei e falei, aluga pra nós e aí a gente divide. No dia que você precisar ir, você tem um lugar pra No dormir. dia que você estiver lá, a gente tá lá. Tinha 2 quartos, a gente fica no nosso quarto quietinho e você usa o apartamento. Porque era uma maneira que a gente tinha de economizar. Aí ele falou, ok. Ele topou E e vocês nós foram? fomos dividir apartamento. Vocês pegaram o carro. A gente só tinha um carro. Qual Pegamos que era o esse carro, né? carro. A gente tinha um Corolla. Um Corolla. Pegamos, colocamos tudo nossa roupa, sapato, prato, Toda a vida de vocês colocaram dentro do carro. dentro do carro.
E falou, vamos para São Paulo. E era o que a gente tinha. Vamos Temos embora. essa... Vocês alugaram por 2 meses ou fizeram um contrato longo? Não tinha tinha prazo. prazo, A não gente vai tinha, pagar porque a mensal pra gente, vocês. né, não Ok. sabia se ia Vocês ficar, se não chegaram ia lá. ficar. Eu fico imaginando, Camila, vocês chegando em São Paulo, tirando as coisas, colocando dentro do apartamento. Cara, a gente chegou, essa imagem é Você fala muito assim, forte e pra agora? nós. A gente abriu o porta-mala, começou a cair sapato. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Eu olhei pro Baltazar e falei, Baltazar, Que merda que a gente fez, não que deu? a gente Mas, fez? não, eu sou uma pessoa de fé, mas assim, você chega nesse momento, tem alguns momentos que dá uma cambaleada. Que dá. Você fala Assim, assim, eu cara... sempre acreditei muito nesse propósito, num propósito de Deus, assim, pra nossa vida. Sempre confiei muito no Baltazar, porque ele é muito focado, mas dá um... Não, imagina, só você chegou Cara, a você gente chega em chegou, São a gente não Paulo, sabia dirigir em você São chegou em São Paulo. Paulo, botou no GPS, chegou no apartamento, abre o porta-mala, cai sapato, um olha pro outro. Tá, vamos colocar as E coisas... agora? Vocês colocaram a coisa lá dentro do apartamento, Olhamos um pro outro, e e naquele agora? primeiro dia, e no dia seguinte, você não tinha ele não tinha um lugar pra ir. Não Especificamente, tinha, um emprego. Não tinha. E ele tinha que passar na prova de título. Então, no dia seguinte, a gente foi estudar. Eu estudei, continuei estudando e Baltazar E estudando. vocês guardaram o dinheiro por quê? Uns 2 meses? Uns 2 meses, porque ele ia demorar pra arrumar emprego, né? Enfim. Tudo bem, mas vocês guardaram aqui uns 30 mil reais? Você acha? Não! Nem isso. Nem isso, imagina. Vocês levaram pra... A gente tem o quê? Imagina, uns uns 15? 15. Tem 15... Estamos indo pra São Paulo com 15 mil reais no bolso, todas as nossas coisas aqui, e é pra sobreviver, e é Pra isso. sobreviver. A gente tinha dinheiro pra viver um mês, a gente, né, planejando, porque era o tempo do Baltazar Achar alguma coisa. achar alguma coisa e terminar a prova. Fazer a prova, porque também ele precisava fazer a prova de título, então não tinha muito tempo para trabalhar naquela época. E você, Camila? E aí Você ia nessa fazer o quê época nisso? tinha aberto o Tribunal de Justiça aqui, Aham. Campo Grande. em Campo Grande, que era o concurso que eu queria na cidade de Campo Grande. Falei, eu vou estudar para esse concurso. Mas vocês pensavam em voltar naquele momento? Sim, sim. Que A nossa ideia geral era morar em Campo Grande. Era se especializar em São Paulo e morar em Campo Grande. Isso. Mas a gente não sabia que tempo isso ia durar. E também concurso, você faz a prova, também não significa que eu faça a prova e vou passar já, né? Vou fazer. Não, é um Ok. processo longo. Uhum. É um processo longo. Então você ficou em casa estudando pra prova. Fiquei, cara, esse ano que a gente morou em São Paulo foi loucura. Foi um ano? Eu fiquei 1 ano, ele ficou 1 ano e meio. Ok. Foi loucura. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém. Não tinha amigos, não tinha Não ninguém? tinha ninguém, assim, ninguém. São Paulo é um ritmo totalmente diferente. Não existe. Eu vim de Dourados. Você olha pra pessoa, a pessoa fala, vai lá tomar tereré lá em casa. São Paulo, ninguém nem te fala bom dia. Não conhecia ninguém. O Baltazar, depois que ele começou a trabalhar, eu ficava 2, 3 dias sem ver ele. Você se sentiu muito sozinho em São Paulo? Muito, muito sozinha. Muito sozinha. Foi um período bem difícil. Bem difícil. Exigiu muito de mim, emocionalmente, assim, sabe? Eu imagino. E ao mesmo tempo eu tinha que ter uma estrutura para estudar, eu tinha que ter concentração. Aí eu tinha pressão de passar em um concurso. Eu já estava 3 anos estudando, né? Estava dependendo financeiramente do meu marido. Que era um negócio que você Isso não para mim foi gostava. muito difícil, muito difícil. Assim, a gente teve crises de casamento por essa situação. Eu Sim. depender. Sim, finanças. Ele sempre foi muito tranquilo, mas eu Sim, não é uma assim. base de criação, como você já falou aqui Sim, hoje. eu não não era, queria sabe? Eu não depender. queria isso. Então, foi, assim, muito desafiador, muito difícil. Eu tive uma instabilidade emocional muito grande, estava longe da família, longe de todo mundo. Isso eram quantos anos de casado depois? 3 anos e meio de casado. O que não é muito, mas também... Não é pouco, mas também não é muito. É Não, um início de casamento, relativamente dizendo. foi muito difícil. Assim, a gente teve crises de casamento, assim, porque eu não via ele, Ele tinha que ele trabalhava à noite, fazia o estágio de manhã, durante o dia. É aquele momento dentro do casamento que os dois têm razão, Os dois. né? São momentos que, assim, quem olha de fora vai falar, ele tem razão, porque se ele veio aqui pra trabalhar, ele vai precisar trabalhar e se Sim. dedicar. E você tem toda a razão, porque você tá em casa
sozinha. Não dá sozinha. pra ir na sua mãe, não dá pra ligar pra uma amiga, não dá pra Não dá pra sair, fazer não dá pra nada. espairar. E também não dá pra torrar o dinheiro do marido no shopping, porque ele também não Porque tem. não tenho dinheiro. Pra falar, vou no salão, alguma coisa, Não vou. dava. Eu lembro que eu acordava sozinha, ia pra uma biblioteca que tinha na esquina, porque eu já não tava aguentando mais estudar em casa. Aí, porque pelo menos eu via pessoas, não conversava, porque as pessoas não conversavam. Mas eu via as Principalmente na pessoas, biblioteca, né? principalmente na biblioteca. Mas eu via e voltava no final do dia pra casa. Mas assim, eu fiquei muito sozinha, muito. E esse período de um ano, só me contextualiza, eu sei que o Baltazar, ele conseguiu trabalhar como voluntário nesse professor da residência durante um tempo. Sim, ele ficou um tempo de voluntário com esse Uhum. professor. Primeiro, que ele chegou nesse professor, o professor falou: não, não é bem assim, calma. Ele falou: não, doutor, eu vim com a minha esposa de mala e tudo. Porque ele chegou e bateu lá na Aham, clínica, eu sem vim, agendamento, sem nada. sim, eu vim pra trabalhar aqui, não tem outra opção. Aí eu acho que ele ficou meio constrangido e falou: não, tá bom, vem. E aí o Baltazar também começou a fazer uma pós-graduação em cabelo. Uhum. E aí ele ganhava dinheiro aonde? Aí à noite ele dava plantão. Por isso que não se via. Aí a gente não se Não, via. de Porque dia ele trabalhava como voluntário, à tarde aí à ele tarde ele fazia fazia pós-graduação pós-graduação e à tinha que trabalhar noite ele tinha pra que ganhar, trabalhar porque a gente precisava sobreviver. sobreviver. E aí fazia alguns plantões provavelmente também pra aumentar um pouco mais, às vezes passava, portanto, 2, 3 dias 2, 3 sem dias voltar pra sem casa. ver ele. Eu imagino isso sendo um ano muito difícil. E a gente ainda tinha a intenção de voltar. Só que para voltar, ele precisava abrir alguma coisa, porque não tinha profissional aqui para ele, vou trabalhar com o fulano. Não existia. Foi nesse período que ele foi pra Israel? Foi. E aí, além de tudo, eu sozinha, estudando, vendo ele de 2, 2 dias, 3, 3 dias, aí teve um período que ele ainda foi para Israel. Falou, vou pra Israel fazer uma especialização lá. É. E, E eu e, fiquei. e da onde saiu o dinheiro pra Israel? A gente só tinha um carro, lembra? O O Corolla. Corolla. E aí ele falou: eu preciso levantar dinheiro. Eu falei: cara, a única coisa que a gente tem é o carro, vamos vender. Ah, a gente tá em São Paulo, o trânsito é ruim mesmo, vamos andar de metrô. Tá tudo certo. Você foi tranquila, Camila? Porque A vamos gente sempre foi muito vender, desapegado, assim, entendeu? a bens materiais. Não, imagino que vocês A venderam gente tudo, tinha mas um ideal que a gente queria ser realizado profissionalmente. Não pelo dinheiro, mas por uma realização profissional mesmo, porque você pessoal. sabe, eu fico imaginando às vezes, Camila, esposas que também tem um viés empreendedor, que também apoia o seu marido, às vezes assistindo o nosso bate-papo e parecendo que, tipo assim, nossa, cara, foi tão fácil assim, nossa, abre mão, vamos vender, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Até porque nós, como homens, sabemos que a mulher tem dia da semana que ela tá num humor, tem outro semana que Tem ela tá no dia que outro é mais humor, tem outro, difícil. né? Eu imagino que ele deve ter falado de Israel com você que ele ia numa boa semana. Você tava. Eu tinha muita consciência que a gente estava no momento de renúncia. Tá. A gente precisava renunciar algumas coisas. A gente precisava renunciar a lazer, a gente precisava renunciar. Porque, assim, meus pais eles não conseguiam nos ajudar financeiramente. Mas eles sempre. Eu sempre tive uma vida boa, assim. Eu nunca Uma vida senti confortável. Aham. Uhum. confortável. Eu tive meu carro, eu tinha. Meu pai pagava minha faculdade. Então, assim, eu tinha uma vida estável. Em nenhum momento você considerou, falou, Baltazar, fica aí, eu vou lá ficar com meus pais? Não, Não. não. Eu Vou sempre estudar lá, porque eu não te vejo mesmo aqui. Eu sempre quis estar. Nessa época que ele foi para Israel, eu fui para Dourados. Claro que eu vou ficar um mês aqui. Sim, aí eu fiquei um mês em Dourados. Mas eu casei com o Baltazar, eu tinha que estar junto com ele. Eu tinha que viver isso com ele, sabe? Talvez o fato dos seus pais também terem essa visão que você já compartilhou e eles estão juntos até hoje, seus pais. Juntos. Então são aham. anos de A casamento. gente tem uma traz estrutura essa familiar estrutura muito familiar grande, de sabe? base Dos de dois lados. perseverança, né? Sim, a gente tem uma estrutura muito grande de eles sempre renunciaram coisas para um viver o sonho, sabe? Para se realizar. Por exemplo, meu pai, ele cuidava de mim à noite,
né, de mim, da minha irmã, para minha mãe estudar. Então foi uma renúncia. Você aprendeu isso em Eu casa? aprendi isso em casa. Depois a minha mãe renunciou muitas coisas para meu pai É estudar. lógico que talvez essa pergunta fosse melhor ser feita para o Baltazar, mas na sua percepção, principalmente nesses momentos iniciais, quão importante você acha, você pensa, que você foi para ele? Você acha que foi relevante? Se você não tivesse ali ou se você tivesse ali dizendo, tô aqui? Olha, eu acho que eu fui muito relevante para ele. Eu acho que eu dei muita segurança. Ao mesmo tempo que ele me passava muita segurança, porque ele sempre foi uma pessoa muito determinada, muito focada, eu sempre dei esse suporte, sabe? Ele nunca precisou se preocupar com nada. Mudança, apartamento, como vai ser, tudo eu resolvia. Eu Conta, resolvia tudo. conta de água, luz, etc, tal, Tudo, era você que tudo, ficava tudo. Sempre fui cuidando eu, sempre. das contas, Sempre. finanças? Ele se preocupava em estudar e trabalhar. Ó, O você resto, tudo eu desenrolava. traz o dinheiro para dentro de casa, que aqui dentro Sim. eu organizo para onde Então, vai. assim, eu dei muito esse suporte, esse acolhimento para ele também, sabe? Então, eu acho que foi uma fase que a gente se ajudou muito. Um ano depois, Camila, você fez um comentário que você volta para Campo Grande. Um ano depois. E ele fica um ano e meio. Por quê? O que que aconteceu nesse meio? Por que que você não voltou, vocês não voltaram Aí, juntos? eu passei Você nesse passou nesse concurso. Tribunal de Eu Justiça. passei nesse concurso. Quando eu passei nesse concurso, assim, a nossa vida foi acontecendo tudo muito certo, sabe? As coisas foram acontecendo muito no tempo certo. Quando eu passei nesse concurso, o Baltazar conheceu uma investidora que queria abrir uma clínica em São Paulo, mas precisava de um médico. E era um ramo totalmente novo para essa investidora. Ela tinha o dinheiro e queria abrir a clínica. E eu tinha passado no concurso. Teoricamente, eu só estava esperando ser nomeada. E esse processo demora. Então, eu não tinha nada para fazer em São Paulo. E eu falei... Ela chamou a gente para um café e a gente sempre decidiu as coisas juntos. E eu lembro que ela chamou o Baltazar para ir pro café. O Baltazar falou, vamos, amor. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela chamou ele. Chamou e ele. ele falou, vamos junto. Eu falei, é uma conversa, é uma entrevista de emprego. O que eu vou fazer? Você vai levar sua mulher Você no vai entrevista levar de sua emprego? mulher. Ele falou, não, vamos porque o que eu decidi, você vai ter que decidir junto. Eu falei, tá. Eu lembro que eu fui muito contrariada. Envergonhada eu fui. Falei, cara, eu tô indo pra uma entrevista de emprego com o Baltazar. E a gente chegou lá, foi uma conversa super tranquila, assim, e ela gostou muito de mim. Ela falou, vem trabalhar na clínica também. Eu falei, do quê? Ela falou, eu não sei, a gente precisa de secretária, a gente precisa de tudo. Vem trabalhar na clínica. Eu falei, eu vou. Porque a gente já tinha falado pra ela essa intenção de voltar, né, que nós íamos voltar. E eu falei, eu vou. Eu falei, Baltazar, isso vai ser bom. Porque no começo a gente não vai ter dinheiro pra contratar funcionário, então eu vou. Eu aprendi sistema, aprendi a atender telefone, a receber Você foi paciente, de secretária. Depois eu fiquei vendendo a cirurgia. Aí eu fui trabalhar no comercial. E aí a gente... Foi um período, assim, maravilhoso. Eu imagino que foi uma restauração até de um relacionamento. Não que o relacionamento tinha se destruído, mas restauração de coisas que estavam sendo dificultosas Sim. no relacionamento durante esse período tão distante. Tão distante, a Porque gente de ficou repente trabalhando foi pra junto. 8 para 80, Aham. onde vocês trabalhavam totalmente separados e de repente vocês mudaram totalmente para trabalhar todo dia junto. Todo dia junto. Então a gente pegava nosso metrozinho, ia pro trabalho, voltava. E aí tinha dia que o Baltazar ainda dava plantão à noite. Então ele saía e eu ia para casa. Mas foi um período... Eu acho que a gente trabalhou lá eu trabalhei, eu acho que uns 3 meses. Cara, que loucura. Por Nós quê? montamos uma clínica. Não existia. Nós entramos nesse mundo de cabelo. Não existia clínica, a mulher era investidora, ela não sabia nada. Mas como é que foi? Só para entender. Ela dava o dinheiro para vocês e vocês montavam as coisas ou ela vocês tava falavam, junto com a gente. Vocês falavam, ó, tem que comprar isso. Check, ela comprava. O Baltazar precisa falava, comprar. eu acho, lá no meu... Lá onde lá tinha que ter isso. A gente ia... Aí ela foi lá e, portava. E comprava. A gente foi nós 3 fomos descobrindo juntos. Foi uma loucura, uma loucura.
foi uma gigantesca oportunidade. Porque para você conseguir com o dinheiro dos outros, Com o dinheiro dos outros, você conseguir nós aprender. aprendemos. E nesse momento, despertou uma luzinha em mim. Opa, isso é legal. Não, e opa, entendi, né? É, isso é legal, aprendi, é diferente do que eu tô acostumado, mas tá bom, vamos lá. No começo eu não vou ter dinheiro para contratar alguém para ajudar o Baltazar, então até eu ser nomeada eu preciso aprender tudo aqui. Teve um dia que o Baltazar falou assim, amor, você precisa aprender tudo pra gente Ele já tinha essa abrir lá. perspectiva. Ele já... O Baltazar, ele... Aí eu comecei a perceber que ele já era diferenciado. Ele já era uma pessoa diferenciada. Ele não era um médico único ali, só médico, só saúde. Não. Ele já tinha esse tino. Quanto tempo vocês ficam nessa clínica? Eu fiquei 3 meses. E trabalhando. E a gente tinha um amigo da família que apostava muito, que acreditava muito na gente. Ele era juiz aposentado em Dourados. Aham. E ele acreditava muito na gente. Ele sempre. Ele me conhece desde quando eu nasci. E ele sempre acreditou muito em mim. O pessoal, na verdade, vendo a história de vocês de longe, né? De Mas longe, assistindo... ele sempre viu, né, que eu era uma pessoa dedicada, estudiosa, que eu era uma pessoa diferente. E ele sempre me estimulou muito também. E ele tinha uma condição financeira muito boa. E eu falei, Baltazar, daqui a pouco vai me chamar lá. Eu acho que tá na hora da gente voltar. Porque o Baltazar já tinha aprendido. E ele concordou imediatamente? Ele falou, não, sim. Como foi um período... Ele ficou um tempo maior nessa clínica. Mas nessa clínica, a gente aprendeu tudo que a gente não podia fazer. Como assim? Tudo. Assim, ela era uma pessoa muito comercial, sabe? Então, ela exigia coisas do Baltazar que não era ética. Não era ético. Por exemplo? Por exemplo, paciente que não tinha uma área doadora boa, que não ia dar uma cirurgia boa. Ela falava, não... teve um dia que ela entrou na consulta com o Baltazar. Entrou. Ela era investidora, comercial. Ela entrou na cirurgia. O Baltazar falou assim, olha, eu consigo te entregar... Eu não lembro na época, mas X fios. 100 mil fios. 100 mil fios. Né? Um número qualquer. Ok. Ele falou, poxa, mas a minha calvície é muito grande, não sei o quê. Eu precisava de mais. Ele falou, mas olha, eu não consigo, eu não tenho capacidade técnica, a nossa cirurgia não é tão grande e você não tem cabelo para isso. Não tem área doadora suficiente pra gente conseguir pegar então, esse assim, cabelo. não existe milagre. Ela entrou na consulta e falou assim, não, quantos você quer? 200. 200, que seja. Então, você vai ter 200, mas paga aqui. O Baltazar olhou para ela, como que vai acontecer isso? Tanto é que essa situação foi tão marcante que nós marcamos o dia da cirurgia desse cara. O Baltazar saiu um dia antes da cirurgia. Ele falou, eu não vou fazer essa cirurgia. Você sabe que essa situação é tão marcante que é essa mesma história que você e ele contam. Ele contou essa história? Essa mesma história. Não, isso foi assim... Porque ele falou, eu não fiz a cirurgia, foi o dia que eu fui embora. Ele não fez. Ele falou assim, eu não vou me submeter a isso. Eu tenho um sonho, mas tem coisas que eu não vou abrir mão. Existem alguns princípios de ética que a gente tem nesse sentido. Sim. E naquele momento, parecia que a vida de vocês, pelo menos nesse período da clínica, tava começando a melhorar. Eu posso até falar financeiramente. Tava começando a melhorar. E ele falou, não... Mais uma vez, a gente deu um passo atrás financeiramente. Ele saiu da clínica, voltou a fazer plantão em hospital, como clínico geral. Eu fui para Dourados, conversei com esse nosso amigo da família. Falei, olha, eu preciso... O nosso sonho, o nosso projeto é montar uma clínica. Eu preciso de dinheiro. E eu não tenho. E eu não tenho dinheiro. Vocês tinham alguma coisa guardada? Nada, porque a gente vivia lá, sobrevivia. E você fez conta de quanto você precisava pra montar? Aí ele falou assim, vê o que você precisa, que eu vou... Mas era pra abrir em Campo Grande. Não? Pra abrir em Campo Grande. Uhum. Vê o que você precisa, que eu vou ajudar vocês. Voltei pra São Paulo, nós fizemos uma consultoria, aí o Baltazar pesquisando, a gente descobriu uma pessoa que era especializada em investimentos médicos.
em clínicas médicas. Nós começamos a estudar. Fizemos uma consultoria, assim, minuciosa. Ela... Era cara essa consultoria? Vocês falaram Parcelamos e embutimos no valor emprestado. Ah, vocês usaram do valor emprestado para pagar. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu preciso saber, quanto eu preciso ter? Ela, tá, então vamos montar um projeto. Ela passou tudo para nós. O que nós precisávamos, quanto tempo a gente precisava ter de reserva, porque a gente ia abrir a clínica, não ia ter paciente, não ia ter nada. Nós organizamos tudo, Felipe, tudo. Organizamos o que eu ia gastar com o arquiteto, até quanto eu podia gastar com o arquiteto. Organizamos quantos metros quadrados eu precisava ter o nosso negócio. Porque senão não seria viável. Quanto que eu precisava investir. E ela tinha uma mente muito aberta. Quanto que precisava investir em marketing. Aí nós entramos no mundo de empreender. Era um negócio. Quanto vocês levantaram de capital inicial? Aí eu lembro que nós levantamos R$250 mil. Que não pegamos valor, emprestado. Que para fazer tudo isso... Não, a gente fez milagre. Milagre. Tá quantos anos atrás? A gente tá falando de 8 anos e meio atrás. Não é um valor gigantesco para você fazer uma super clínica nem nada. E se você vê o espaço... Aí começamos a pechinchar. Pegamos uma arquiteta e ficou assim, uma clínica depois. Onde que foi a primeira clínica? Foi ali no CLES, na Afonso Pena. Certo. Vocês pegaram uma sala de... Ai, metro quadrado. Mas era... Nós pegamos 3 salas. 3 salas. Deve ter 100 e poucos metros quadrados, provavelmente. E nós montamos lá um comercial, uma recepção pequena, uma sala de 2 salas de procedimento. Uma para fazer o procedimento clínico e as cirurgias eram realizadas lá. Você quando fez, só para não fugir disso, você quando fez a consultoria, vocês já tinham montado uma clínica antes. A gente já tinha tido uma noção de espaço, do que precisava. Era muito diferente as orientações que a consultoria passou em comparação com a clínica que vocês tinham montado? Totalmente diferente. É? Totalmente, assim. Eu estou falando, tudo que nós não podíamos fazer, a gente aprendeu. Licença de vigilância, tudo. Espaço de sala de sala cirúrgica, espaço de sala de comercial, café, toda a parte de jornada do paciente, tudo que não podia fazer a gente tinha aprendido. Você levantou o valor, voltou para esse seu amigo investidor e disse, preciso de 250. Preciso de 250. Ele falou, ok. Vou te prestar. Só que eu precisava de um valor a mais. Por quê? Porque a nossa programação era ficar 6 meses... Você precisa ter o caixa. Eu precisava ter o caixa. Eu precisava 6 meses para manter a clínica e o pior, para manter eu e o Baltazar, porque estavam os dois dependendo disso. Manter a clínica e manter vocês. A gente tá falando aí do quê? Uns 20, 25 por mês? 20 mil por... Era uma média. Com a clínica e vocês juntos. Isso. Eu imagino mais ou menos o nosso era o básico, assim, mas a gente precisava... Sim, mas a clínica, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar... Então eu tinha levantado café, o valor para montar a clínica. A gente precisava de um valor de caixa, pra gente se manter com isso. Você levantou mais o quê? Uns 100 mil? Aí, o que eu fiz? Eu vim embora para Campo Grande, comecei a contratar com o arquiteto e escolhi lugar que ia ser a clínica. Eu que escolhi tudo sozinha, porque o Baltazar morava no hospital daí. Para levantar a caixa. Para levantar a caixa. Ele morava literalmente no hospital. Ele trabalhava de manhã, dormia à tarde, trabalhava durante o dia, à noite fazia plantão, aí o plantão noturno tem um horário que você dorme, era lá no quarto do médico, era onde ele dormia e tomava banho no hospital, literalmente. Ele morou no hospital. E eu vim pra cá, contratei arquiteto, escolhi espaço físico, fui decidindo tudo. Tudo a clínica, fui comprando as coisas. E como a gente precisava economizar, eu tinha que estar à frente de tudo. Não dava para jogar na mão do arquiteto. E era uma coisa muito específica. Então, eu respirei a clínica, montando, idealizando. Nem conversar direito com o Baltazar eu conseguia, porque ele ia em plantão. Essa diferença deu o quê? 6 meses? Mais ou menos? Deu uns 4 meses. Uns 4 meses. Aí você ligou para ele e falou, amor... Tá pronto. Tá pronto. Bora, chega, vamos aí. E mexendo com o processo de vigilância. Assim, aprendi tudo.
Quando você falou pra ele, vem, ele pediu demissão do hospital Pediu demissão do e hospital veio. e veio. A gente tá com a clínica. Temos Dr. Baltazar Sanabria. Temos Camila. E temos mais alguém? Aí nós contratamos uma menina que trabalhou comigo na PGE Pra ser o quê? para ser assistente do Baltazar. Temos a menina que é assistente. Só que assim, eu e ela, a gente virou assistente dele, viramos secretária, viramos diarista E comercial. e comercial. Vocês nem diarista pagavam, era vocês que Nem limpavam. diarista. Era a gente que limpava final de semana a clínica. E é muito legal ter essa percepção, né? Imaginar que Eu, o Baltazar toda e ela. a clínica, toda a empresa, todo conglomerado começa com 3 pessoas. E sendo que as 3 pessoas não são 3 funcionários, na verdade são os cofundadores e um funcionário. E um funcionário. Agora, chegar aqui, vocês não fizeram na Afonso Pena, por mais que era na Afonso Pena, que é a avenida principal da cidade, mas não era um outdoor, Não. que você chegava lá na frente e falava portas abertas. Ao contrário, vocês estão numa sala. Ninguém vê se você não contar. A gente investiu um pouco em marketing. Qual que foi a estratégia inicial para trazer cliente? Marketing? Marketing. Que tipo de marketing? Nós iniciamos já investindo em Google. Ah, é? Google Ads. Por orientação Lá da consultoria. lá da consultoria. Mete Google Ads quando alguém meter no Google. Mete. Google. Cabelo, alguma coisa, etc. Então vai aparecer ele. Google. Então, nós começamos já investindo em Google e fizemos alguns panfletos, eu lembro disso. Fizemos alguns panfletos, falei, a gente vai no shopping, vai entregar, vai fazer qualquer coisa. Eu lembro que esses panfletos, a gente ficou um tempão com esses panfletos. Eu fiz um monte, ficou estocado, porque eu ia parar no sinal para ficar entregando panfleto. E aí o Baltazar conversou com os colegas médicos, que já eram colegas, os professores dele da época da residência. E a gente começou falando isso. Nós não vamos fazer dermatologia, só cabelo. Isso foi uma estratégia muito boa. Ou seja, eu não sou seu concorrente, eu não sou seu pra mim. concorrente. Não sou, nunca não vou fazer botox, nada. Isso foi uma boa estratégia. Então, você tiver indicação, convidamos os colegas para ir conhecer o espaço. Colocamos um telefone na mesa e ficamos sentados. Como é que foi esse começo? Você senta lá, lindo, tá aqui, ó, nossos 250, 300 mil reais, toda a experiência, anos, o telefone tá aqui. Desesperador. Vamos lá. Eu ficava... E o Baltazar é uma pessoa muito... E assim, a gente ele sempre... tava acostumado no gás. No agito. Porque ele tava lá em acelerado. São Paulo 24 horas. De repente ele volta pra cá, ele tá sentado ali, você tá sentado aqui. O que aconteceu? A gente tinha consciência que nós precisávamos se dedicar àquilo. Então, não adiantava o Baltazar vir pra cá e dar plantão durante o dia e não ficar na clínica. Tá. Mesmo que sem fazer nada. Nós tínhamos que estar disponível. Se alguém ligasse, tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Como é que foi o primeiro mês? Cara, a primeira ligação, a primeira vez que o telefone tocou, eu quase morri. Eu falei, peraí, eu que atendo. Tava nós 3 sentados na mesa, eu que atendo. Clínica Sanabria, bom dia. Bom dia, você atende plano de saúde? Olha, nós não atendemos, nosso atendimento é particular, mas você gostaria de marcar? Nananana. Ah, não, eu quero plano de saúde, tchau. Foi uma frustração, eu falei, cara. E foi orientação. Não atenda plano de saúde. Você já começa sem atender. Vai demorar um pouquinho mais, vamos nos organizar para 6 meses, mas vocês tenham paciência. Cara, as 10 primeiras ligações, todo mundo só perguntando se tinha plano de saúde. Uma baita de uma frustração. Eu falei, Baltazar, a gente não tem plano de saúde, todo mundo perguntando, não vai dar certo isso aqui. Não, vai, calma. Vai dar certo, vamos ter paciência. Tá bom, vamos esperar. Aí começamos a convidar alguns amigos para vir consultar, né, para dar. E assim, foi desesperador, mas foi fluindo. Aí o valor da consulta era um valor, eu acho que a gente cobrava R$250 na consulta. E você já tinha uma noção de ticket de procedimento naquela época? Já. A gente já tinha uma noção. Mas o preço de mercado de Campo Grande era diferente do preço de mercado de São Paulo, ou não? Era diferente, mas isso a consultoria nos ajudou. São Paulo tá tanto, vamos cobrar 15 mil na cirurgia. Tá.
E os seus custos vai ser isso. A gente já tinha tudo desenhado. Vocês fizeram uma A gente só precificação. precisava ter. E aí, as coisas começaram a fluir devagar. Como foi o primeiro cliente que fechou? Então, a gente não tinha equipe aqui. Então, a gente tinha que trazer a equipe de São Paulo. Por que precisa de... Porque a cirurgia do transplante é uma cirurgia que você não faz sozinho. Você precisa ter muito assistente. Ah, é? Gente capacitada para isso. Quantas pessoas normalmente ficam? 6 assistentes mais um médico. Isso é bastante. É bastante. E pessoas treinadas, porque é uma cirurgia de repetição. Pessoas com habilidades na mão. Então não tinha aqui, ninguém fazia cirurgia aqui. E aí? E aí a gente tinha que trazer a equipe de São Paulo. Tem um custo. Então, a nossa cirurgia, ela tinha um custo dobrado. Por quê? Porque a gente tinha que contratar a nossa equipe aqui para treinar e tinha que trazer uma equipe de São Paulo. Então, a gente tinha 2 equipes dentro da sala de cirurgia. Aí nós marcamos, eu acho que foram 4 cirurgias. Não. Foram 4 cirurgias. Nós marcamos 2 final de semana e 2 final de semana. Inclusive, uma das primeiras, meu pai foi o terceiro a operar com a gente. Tipo, foi um cobaião, assim. Conseguimos fechar as 4 cirurgias. Ah, tá bom. Marcamos 2 finais de semana seguidos. Você não fez várias cirurgias individuais para não ter o custeio de chama, volta, Não, chama, e outra, volta. a equipe trabalhava em São Paulo Entendi. também. Eles não tinham Você nem falou, vamos disponibilidade. marcar 1, 2, 3, umas 4 cirurgias para ter um volume. Marcamos 2 finais de semana, porque era quando eles conseguiam vir. Sábado e domingo, sábado e domingo. A gente ficou assim um tempo bom trabalhando. Aí a gente trabalhava durante a semana e final de semana fazia cirurgia. E nessa época também foi muito legal, porque a gente tinha estoque. O quê? Só que um estoque cirúrgico Ah, tá. mínimo, porque a gente não tinha dinheiro. Claro. Não dava pra ter estoque. A gente começava a cirurgia, Felipe. Ah, meu Deus, não pode acabar. Acabava a gaze. E aí? Aí, sábado, domingo, eu, igual uma doida, no centro, tentando ligar pra lojas pra me vender gás, pra me vender água oxigenada. Aí a gente descobria que precisava de, sei lá o quê, de uma agulha diferente. Eu ficava de motorista pra comprar as coisas que ia faltando durante a cirurgia e corria pra clínica pra entregar pra eles. Que coisa. E aí, a gente não tinha esterilização na clínica. Uhum. E era cirurgia sábado e domingo. Eu tinha cirurgia sábado, eu precisava esterilizar todo o material para domingo. A bioestéreo não abre de sábado para domingo. A cirurgia terminava lá, 7, 8 horas da noite. E aí, a gente tinha uma amiga que é dentista, que trabalhava numa clínica que tinha toda a estrutura de esterilização. Ela abria essa clínica para nós. Ela esterilizava o material para nós. Aí a gente terminava com esse material 10, 11 horas da noite. No domingo cedo ia para fazer outra cirurgia. Porque também a gente não tinha 2 kits de cirurgia. E esse cenário dura mais ou menos quanto tempo? Esse cenário durou com a gente conseguindo fazer cirurgia, uns 4 meses. Foi mais ou menos isso. Agora, Camila, eu vou voltar um pouquinho no seu sonho de estabilidade. E nada do meu concurso me chamar. Nada do seu concurso chamar? Nada de estabilidade. Nada. Mas você ainda tinha esperança, meu concurso chamar, eu vou. Não, meu concurso, eu tinha que ser passei. chamada. Eu vou. passei, eu já tinha aquela... Mas vocês Só montaram que a clínica, estão lá na operação, você falou... Começou a despertar uma coisa diferente dentro de mim. Eu tinha aquele negócio, não, eu preciso ser funcionária pública por uma realização pessoal. Mas começou a despertar uma coisa diferente em mim. Que eu não conseguia identificar o que era aquilo ainda. Aquela loucura, aquele negócio. Cara, a gente trabalhava de segunda a segunda. O tempo todo, né, pensando, trabalhando, estudando. A gente estudou muito, muito. Aí, como o meu concurso demorou para eu ser chamada, começou a despertar um negócio diferente em mim. Eu falei, eu vou estudar isso. Fui fazer gestão, fui fazer MBA, de gestão empresarial. Aí eu fazia o MBA, estava na clínica e despertando aquele negócio diferente em mim. E a clínica foi crescendo e foi crescendo. A gente ficou pouco tempo ali no Afonso Pena. Eu acho que nós ficamos 2 anos no Afonso Pena.
ia uma demanda, a gente treinando. O tempo todo a gente contratava, a mesma consultoria vinha e foi aumentando a equipe. Mas aí vocês começaram a treinar e aí vocês tinham equipe própria já. Isso. Nesses 4 meses, a nossa equipe ficou boa. Aí a gente não dependia mais da Quanto equipe tempo depois da inauguração você teve a sensação, ufa, estamos saindo do sufoco? Esses 4 meses a gente já conseguiu. Pronto. É Pronto. porque, por mais que não seja hoje, naquele momento, a consultoria dava pra vocês. Qual que era a margem de lucro de vocês? Quantos por cento? Você cobrava X, 10%, 20%, 30%? Cara, era o assim, lucro? 10% nossa margem de lucro. Por quê? Porque a gente tinha 2 equipes. Entendi. A gente ia passar já era. Então, né, era pouca a nossa margem de lucro. Eu te pergunto porque se você fizesse uma cirurgia de 25 mil reais, 10% é 2.500 reais. Sim. Não é algo que te deixa rico, não é algo que você tem que fazer muita cirurgia. E outra, a gente pegava Porque esse pro dinheiro cliente ele pagou 15, 20, e 25. a gente ia investindo. A gente sempre teve uma coisa na cabeça. Nós vamos sempre investir 7% em marketing, porque é marketing que vai trazer o nosso paciente. Esse número veio Porque da a gente consultoria ou veio de vocês? Veio da consultoria. Tá. Porque a gente não tinha Ainda hoje é assim? indicação de paciente. Ainda hoje é assim. Isso é uma regra nossa. Assim. Regra de ouro lá. Foca em marketing. Não é menos. A gente não... Porque as pessoas falam, ai, tá bom, vocês estão investindo muito em marketing. Não. Marketing é uma das nossas prioridades. E aí foi crescendo e foi dando certo. E a gente reinvestindo. Com pouco tempo nós conseguimos pagar o dinheiro que a gente pegou emprestado. Tudo muito organizado, contadinho. Uhum. E o volume aumentando, a gente fazendo consultoria para treinar a nossa equipe, um atendimento assim, a gente sempre cuidou muito do atendimento. E aí veio para consulta, eu achei legal, eles têm um bom atendimento, mas eu não sei o resultado dele ainda. Claro, porque demora. Né? Hoje normalmente o resultado quanto tempo? Um resultado final de transplante capilar é 1 ano. Ou seja, só daqui então a a gente não tinha esses resultados. Se o negócio vai dar resultado. E as pessoas querem ver resultado. Eu vou pagar? Cadê? Quem vai que você já operou? Cabelo. Me mostra um case. Me mostra alguém que você já operou. Não tinha. Então isso foi uma dificuldade muito grande, mas a gente ia compensando em marketing. Investindo em marketing. Sempre foi nossa prioridade. Claro que o atendimento de excelência também. Que não adiantava o marketing, que não adiantava o marketing, a gente chegar lá, a vocês... gente atender mal, o Baltazar não passar segurança, né? Confiança para eles. E aí a gente conseguiu contratar uma secretária, então eu já não estava mais atendendo telefone e ficava passando valores, negociando, vendo datas, vendo estoque. E a equipe foi crescendo e as coisas foram dando certo. Com 2 anos nós mudamos, a gente precisou ir para um espaço maior, porque a gente tinha uma demanda muito grande e a gente sentiu que estava perdendo qualidade, porque a gente não tinha espaço físico para colocar os pacientes lá dentro, sabe? Mas você fazia procedimentos mais de um ao mesmo tempo? O Baltazar fazia cirurgia e no final do dia ele fazia consulta e nesses intervalos ele ainda fazia infiltração de medicamento, porque só tinha ele de médico lá. Uhum. Ele ainda fazia... Então a gente trabalhava até 9 horas da noite. Nessa época vocês ainda não tinham nada direcionado a visagismo, como é que vai ficar? Não, nada disso. Okay. Nada disso. Era implante, vamos fazer implante. Implante. E era só capilar? Só capilar. A gente só atendia cabelo, sempre. Uhum. E não entramos em plano de saúde. Uhum. Foram 2 coisas que a gente bateu o pé e não desistimos. Aí a gente não tinha paciente. Chegava um paciente lá, doutor, mas aproveita que tá aqui, faz um botox. Puta, é uma maneira da gente ganhar um dinheirinho. Não faço botox. Indico um colega aqui, sabe? Foram algumas renúncias. E assim, muitas vezes a gente no desespero, ai meu Deus, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Porque... E vocês sonhavam com uma clínica maior nesse momento, então? Nesse momento, já tinha despertado em mim um negócio diferente. E o Baltazar, ele sempre quis ser o médico referência em transplante capilar. Ele sempre... a gente sempre... Vai falar de transplante capilar, tem que lembrar do Sanabria. Uhum. Tem que pensar no Sanabria. E a estratégia era qual nesse momento? Eu sei que vocês sempre deram muita ênfase em marketing, como já disse aqui,
Só que marketing tem 1000 caminhos. Você pode Mil fazer um caminhos. marketing numa rádio, numa TV, no meio de um telejornal, outdoor. A gente começou a fazer muito. Aí a gente fez Campo Grande News, muito marketing online. Só que a gente percebeu Vocês que deram muitos tiros já, né? muito. Ixi, a gente errou bastante também, viu? Só que a gente percebeu que o campograndense, o sul-mato-grossense, ele não era muito apegado em Google, Uhum, igual era o pessoal de São Paulo. uhum. E eu falei, Balta, vamos tentar outdoor. Aí nós colocamos um outdoor lá no aeroporto. Só que também. Vocês Aí já eu. começaram com o pé Isso. direito, que o outdoor do Não, aeroporto, eu nível de pensei, outdoor, é um falei, dos mais cara. caros que tem. Não, mas eu pensei, a gente vai fazer um negócio, vamos fazer um negócio bem feito. Não adianta eu colocar um outdoor em qualquer lugar. A gente tem que ter. E a gente sempre foi muito intuitivo também. A gente, sabe, muitas coisas que a gente fez foi na intuição e foi dando certo. E o seu público é um público high ticket. E o nosso público é um público high ticket. O nosso atendimento é um atendimento personalizado, é um atendimento diferenciado, então a gente não pode pôr em qualquer lugar. Uhum. Vamos pôr no aeroporto. O aeroporto tá ali cheio de gente que é o nosso paciente, tá ali. E vocês sentiram o resultado? Explodiu. Ah, é? Quando nós colocamos o primeiro outdoor no aeroporto, Área de explodiu. embarque. Explodiu a clínica. Foi o divisor de águas, foi nosso primeiro divisor de águas. Mas Aí eu as falei, pessoas diziam, cara, você fala, "Você veio da onde?" outdoor. Vai, eu vim no aeroporto. O pessoal falava. Aham, outdoor deu certo. Começamos. Sobrava um dinheirinho, botava outdoor. E foi. E aí a gente Agora- começou a ter cirurgia toda semana. Aí a gente começou a ter cirurgia todos os dias da semana. Aí começou a ter lista de espera. Não, pera, a gente precisa ir para um espaço maior. Agora, deixa eu só voltar no outdoor. O outdoor, existem meios de você fazer hoje marketing. E o outdoor não é um meio barato em comparação com outros, como tráfego, por exemplo. Não. Você pega um outdoor no aeroporto, acho que a última vez que eu vi, você pode me dizer que é uns 7, 8, 10 mil reais um outdoor no 10 aeroporto. mil reais. 10 mil reais 10 por mil mês um reais. outdoor no aeroporto. Hoje, né? Que a gente Hoje. tem um espaço grande lá. Ok. Nós pegamos na época e era menor, e era menos também, eram uns 3 mil reais na Que era época. bem no começo. Só ali. que 3 mil reais pra nós era muita Sim, coisa. claro. Agora, não, e 3 mil reais a gente não tá falando de hoje, exatamente. A gente tá falando de quantos anos atrás? De De 9 anos 9 atrás, Que foi Então, quando a gente começou. Se a gente pensar, logicamente, 3 mil anos, se a gente caminhar até pelo nível de inflação, era um valor alto. Mas vamos pegar hoje, por exemplo, um outdoor, 10 mil reais. Por que 10 mil no outdoor e não 10 mil num tráfego direcionado para um público high ticket? Instinto. A gente, na minha cabeça e na cabeça do Baltazar, era melhor investir numa mídia local aqui, que a gente acreditava que as pessoas iriam valorizar mais do que Qual foi o maior valor que você já investiu de outdoor num mês? no Porque mês. É. Hoje eu gasto 90 mil reais por mês só de outdoor. Isso é uma coisa que nós estamos reestruturando agora. Porque aí a gente perdeu a mão com o outdoor. Não é pra tudo isso. Mas Nós você sabe perdemos que a mão. eu entrevistei aqui a empresária Malu Pires e ela falou, Felipe, só de marketing por ano, ela disse, eu gasto mais de R$1 milhão. Caramba. Às vezes a gente olha a pessoa e fala, caraca, tal. Ela falou que ela vende 400 a 600 produtos por ano. 400 a 600 mil produtos por ano. Mas ela gasta mais de R$1 milhão de marketing por ano. Mais de R$1 milhão de marketing. Então você imagina isso. Até é admirável, né? Daqui do Mato Grosso do Sul e a fábrica ainda é Rio Verde. Caramba. Então, a gente começa a visualizar esses Mas números. isso é uma visão muito diferenciada. Sabe? Você ter a consciência de que você precisa investir em marketing. Para trazer, né? Porque é um ciclo. O que é difícil, você parar pra pensar. Na área médica, isso é impossível. Cara, a gente foi super recriminado por investir em marketing. Ai, você tá louco? Pra que isso? Isso é comercial, nada a ver. Os médicos, os colegas do Baltazar. E, na verdade, eu acho que a nível de marketing, eu particularmente não consigo pensar na área médica
pelo menos visualmente, ninguém mais do que o Baltazar aqui que investe na área médica. Hum, Eu não consigo visualizar alguém, sinceramente. Hoje, eles começaram a fazer isso. Tanto é que eu tenho uma coisa muito legal que eu falo pro Baltazar direto, eu falo pra quem pergunta. Hoje é muito comum você ver outdoor com o dono, com o médico. É muito comum. Mas nós fomos o primeiro a botar o Baltazar, o rosto do Baltazar no outdoor. E tinha um antes e depois, né? Aham. O que que aconteceu? A gente sempre usava imagens, a gente contratava uma empresa para fazer o outdoor. Aham. E sempre aqueles caras modelo, bonitão, boa pinta, não tem uma ruga, tudo muito perfeito. E um dia eu olhei pro Baltazar. E aí, o que que eu comecei a perceber? Isso eu comecei a perceber. Que os pacientes chegavam lá e o Baltazar ia chamar. Aí os pacientes falavam assim: Ah, você que é o Baltazar? Mas você é novo? Remetia o Baltazar a um senhor pelo nome. Então começou a gerar um espanto muito grande dos pacientes quando chegava lá e via o Baltazar. Nossa, eu imaginei uma pessoa diferente. Falei, Baltazar, as pessoas precisam te conhecer. A gente precisa colocar você com as suas imperfeições, com o seu cabelo, com a sua ruga, com as suas marcas de espinha. E aí eu lembro que o nosso primeiro outdoor foi isso, foi antes do antes e depois. Falei, vamos pôr você para as pessoas perceber que não é, porque a gente colocava aqueles homens bonitos e um pecuarista todo sujo, mal, né, que não ia se identificar com aquele homem bonito, com aquele topete, com aquela coisa. Não, vamos pôr uma pessoa real aqui. Nós fomos o primeiro a colocar o proprietário no outdoor. Ele foi um pouco resistente, falou: "Ai, mas eu estranho". Eu falei: Até "Não, porque vai ser você". o Baltazar, ele é low profile. Ele não é de É ficar... sim, ele não A é. pessoa das redes Não sociais, é, não não é. é. Isso é um desafio diário nosso, assim, hoje. A gente trabalha muito isso pra ele, né? Mas na época não era nada, era zero. Eu falei: "Não, é você. Com o seu dente torto, com a sua marca de espinha, com o seu olho azul, com o seu cabelo desse jeito". E, cara, foi outro mar, outra divisão, assim, outro divisor de águas. E aí as pessoas, ah, eu vi você, a gente tava no shopping, você, eu te conheço. E começou a ligar a imagem do Baltazar ao transplante, sabe? Você começou a falar desse crescimento exponencial que começa a ter na clínica e que vocês perceberam que vocês precisavam mudar de ambiente. Eu me lembro que eu conversei com o Baltazar e eu fiz uma pergunta para ele, por que o prédio não é próprio? Eu falei, por que vocês não construíram? E a resposta que ele me deu foi, ou a gente reformava ou a gente construía. Não tinha Não dava opção. para comprar e construir do zero, etc. Tal, se a gente quisesse naquele momento. Aham. Como é que foi essa decisão? Vocês falaram, vamos crescer. A gente tem um caixa bom agora, a gente tem um valor legal. Como é que foi isso? Então, aí começou a surgir um pouco E as vocês sempre nossas faziam caixa? diferenças. Sim, a gente sempre teve uma organização financeira muito grande. Só que nesse momento, eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito controlada. Então, eu precisava ter tudo escrito. Ah, e o que que eu preciso gastar? Eu sempre fui muito organizada. E o Baltazar, muito aventureiro. Muito aventureiro. Não tem noção de nada. Vamos lá. E ser aventureiro sem dinheiro, naquele primeiro momento de vida, era mais fácil, né? Era mais Agora, fácil. ser aventureiro com caixa, a gente vai falar, vamos. Aí você Aí já a é gente. irresponsável, né? Se a gente não tem nada Muda mesmo, um vou pouco. vender tudo, eu não tenho É, nada, eu tá não tudo tenho bem. nada, eu vou vender. Agora, se eu Enfim, já se comecei a eu criar uma perder, estrutura. se eu perder, eu o não perdi tamanho. muita coisa. Agora, se eu perder, eu já vou perder alguma coisa. Que foi esse segundo momento É, agora. Aham. então então eu sempre fui um pouco mais pé no chão do que ele. Só que, cara, deu uma mistura muito boa, porque também não adianta ser muito pé no chão igual eu sou, porque senão você estaciona. Qual que foi a desavença nesse momento? Não sei se desavença, mas a perspectiva distinta. Você falou segura, ele falou vamos, como é que foi? O que que aconteceu? Um colega chamou ele para dividir espaço. Eu até aí tudo bem. Falei, não, tá, a gente precisa de um espaço maior, a gente vai dividir. Ele mostrou, inclusive, o prédio que nós estamos hoje. Ele foi mostrar, eu falei, nossa, mas é grande, né? Mas tá bom, tem várias salas, a gente chama outros médicos. Aí o Baltazar falou, não, eu quero sozinho. Eu falei, você tá louco? Que sozinho? Como que a gente vai pagar isso? Não, eu quero sozinho.
E começou na minha cabeça, eu quero sozinho, eu quero sozinho, eu quero sozinho. Aí eu peguei e falei, tá, pera. Então a gente foi e fez outra consultoria. Aí eu já fiz uma consultoria financeira. O que eu estudei? O aluguel, tudo que eu precisava, o que queria aumentar das minhas despesas e quantas cirurgias eu precisava fechar para manter aquelas despesas. Aí, depois que eu fiz o projeto e estava com números ali, e a gente tinha uma lista de espera boa, eu falei, não, tá bom. Mas qual foi seu medo? O valor mensal ou o investimento? Os dois, eu não tinha noção do que eu precisava investir. E eu tinha uma noção de que o meu custo mensal iria aumentar muito. Naquele primeiro momento, na Afonso Pena, seu custo mensal era quanto? Meu custo mensal era 80 mil Ok, reais. isso com time, com estrutura, com Tudo, tudo. porque era tudo menor. Ok. Quando foi pra lá, só de aluguel era um outro valor. Quando nós fomos pra lá, meu custo, eu não lembro exatamente, mas assim, passou a ser 250 mil. Outra realidade. Mas por que aumentou Cara, tanto? Não é só muita aluguel. realidade. Porque E nem só time. a gente teve que dobrar o nosso time. Tá. Por quê? Porque lá eram 2 salas de cirurgias, aí era um espaço em cima e embaixo, então eu tinha que ter funcionário embaixo, mas eu tinha que ter funcionário em cima. Aí nós já. Porque lá era 3 consultórios, eu precisava fazer girar aquilo, não tinha como eu ficar. O Baltazar não é 3, ele não conseguia, então eu tinha que trazer. Mas assim, nós não trouxemos médico para atender e me repassar. Eu contratei médicos. Aí você tinha que pagar. Eu tinha que O pagar valor de um médico. o valor de um médico. Uhum. Né? Que dá uma baita credibilidade para a clínica. Pra Pô, clínica, você tem mas médicos, mas você tem um custo que você tem que pagar. é um custo. Então, assim, eu tive que equipar 2 centros cirúrgicos. Aqui a gente não tinha nem centro cirúrgico, era sala de procedimento. Quanto vocês investiram lá? Uns 3 milhões? Cara, a gente tinha um projeto para investir 1 milhão lá. Eu nem imaginaria investir 1 milhão lá. Eu faço projeto, sei que. A gente tinha um projeto para investir 1 milhão lá. Pera, No meio veio a pandemia, quando cara. chegou, você fez o projeto para investir 1 milhão, mas aí você startou, ou ainda não? Startamos. Startou. E quando chegou em 1 milhão e não tinha nem No começado meio ainda? veio a pandemia. Os preços, O aço subiu, tudo subiu. tudo subiu. Eu enlouqueci. Você falou, Eu o enlouqueci. que a gente fez? Aí, a gente só tinha a nossa fé, que era tudo. Falei, cara, a gente precisa confiar. Mas você tinha o caixa para a obra, ou não? Você fez empréstimo? Não, eu tinha metade do caixa para o 1 milhão. Uhum. Ó, a gente E vai o resto ia prover. Porque A gente vai ia fazendo trabalhando cirurgia e vai pagando. e isso. Na obra você pode parcelar umas Sim, coisas, passa ia cartão, pagando. cheque, vai embora, ok. Meu pai falou assim, ó, na pior das hipóteses, eu ajudo vocês um pouco. E, de fato, ele ajudou a gente. E, cara, Felipe, Mas quando as terminou a coisas reforma, foram dando terminou do certo. jeito que vocês queriam ou ainda não? Veio a pandemia do jeito que a gente quis. Tá. Na hora que a gente abriu a clínica, Deu quanto tempo de obra? veio a pandemia. Isso atrasou prazo porque não tinha material. A gente ficou um tempo fechado, acho que 1 semana fechado. Depois não tinha pedreiro. Cara, foi assim, a pior experiência da nossa vida. Foi pior do que a clínica que a gente abriu em São Paulo, porque daí não era no nosso, né? Que se desse ruim lá. Aqui era. Então, foi desesperador. Mas as coisas foram dando tão certo. Mas no final deu o dobro? Deu o dobro, sabe? Deu muito certo. Começou com a pandemia. Não é que até hoje eu não consegui fazer uma obra e chegar no número que eu queria. No final da obra, sempre passa. Não. Por isso que agora muito. agora na experiência eu sempre já jogo Não, acima agora, do valor, mas agora a mas pessoa antes... fala, a gente ia construir uma casa, a gente vai gastar 1 milhão. Eu falei, tá bom, 3,5. Faz a... Na minha Se cabeça, economizasse, tava ótimo, mas não. Não, na minha cabeça, depois dessa experiência. Agora, por que cara, você não foi pra banco? Alguma coisa? FCO? Porque banco, a essas gente coisas? queria que isso fosse. A gente até conversou com o cara de FCO, mas a gente queria que isso fosse a última opção. Tá. Ah, não dá mais certo. Mas as coisas foram acontecendo. Com a pandemia, teve reajuste do valor da cirurgia, as coisas foram melhorando. O Baltazar me disse que a pandemia foi um dos melhores momentos. Foi o melhor momento.
Melhor momento. Porque as pessoas não podiam viajar, as pessoas Então não vamos sabiam. cuidar da beleza, vamos cuidar Vou da cuidar gente. de mim, eu preciso me sentir bem. As pessoas começaram a olhar muito pro interno, né? Eu vou cuidar de mim, da minha casa, eu vou me sentir bem. E aí, o nosso ramo foi muito bom. Qual foi o momento que você desistiu do concurso? Aí eu fui Não foi nomeada. chamado ainda hoje. É. Quando nós mudamos, só que aí eu tinha, sei lá, 10 funcionários aqui. Uhum. Eu passei lá a ter 40. Uhum. Então, começou a exigir mais de mim. Claro. E nessa época eu fui nomeada no concurso. Falei, não, mas espera, é o meu concurso, é a minha vida. E eu já tinha tido crises nesse meio tempo. Ah, eu estou aqui, mas eu estou ajudando o Baltazar, não estou fazendo Você dizia a pra você minha. mesmo que não era ainda Não era meu. Não era, eu não me sentia parte. identidade própria Mesmo, minha. mesmo estando durante todo esse caminho com o Baltazar, não era o meu, sabe? Era o dele que eu tô eu junto. tinha essa É frustração. nosso, mas é dele. É nosso, mas é dele. Uhum. Eu tinha essa frustração, assim. Tanto é que isso mudou recente. Uhum. Depois que eu assumi o concurso, eu precisei assumir o concurso. Você assumiu. Eu assumi, E você foi lá trabalhar. eu fui trabalhar. Era de quê? Era no analista do judiciário do Tribunal de Justiça. Ok. Mas eu não conseguia largar a clínica. Sabe o que eu fico imaginando, Camila? Você assumindo o concurso, com a baita de uma clínica, 40 funcionários, A gente já tinha 2 filhas. Ah, você já tinha as 2 filhas? Eu já tinha as 2 meninas são filhas. quantos? Hoje a Maria tem 5, a Helena tem 4. Elas tinham quanto? A Maria tinha 1, a Helena tinha acabado de nascer. Recém-nascido. Você falou... E assim, por mais que tenha toda uma dificuldade como gestora, mas você é gestora, você fazia seu tempo. Eu fazia meu tempo. Se Então, você a precisasse, menina tá com febre, eu corria Não, pra eu corria pra casa. casa, etc. Tal, né? Você Sim, conseguia trabalhar de casa, eu alguma coisa, abrir um dava notebook. 6 horas, eu pegava o notebook, levava pra casa, Como curtia é as que meninas, foi- depois eu ia trabalhar. Como é que foi? Você falou assim, passei no concurso, fui chamada. Como é que foi a conversa com o Baltazar? Foi assim, a clínica tava em expansão, Tamo com as meninas. estamos com as meninas. O Baltazar falou, amor, mas Você tá eu acho Na que é cabeça- melhor você ficar aqui na cabeça financeiramente. dele. Já tinha essa Só- percepção que você não ia pro concurso? E foi uma surpresa pra ele? Assim, eu sabia que ele queria que eu ficasse na clínica, Claro. mas ele nunca falou isso pra mim. Até porque eu já tinha tido crises de, poxa, mas isso aqui não é meu, é seu. Não, é nosso, a gente construiu junto, porque ele sempre foi muito assim. Mas não era o meu projeto de vida. Sabe? Claro. Eu não tinha dedicado a minha E vida meu inteira estudo? pra aquilo. E tudo aquilo que eu fiz 1 ano lá estudando, sei lá, todo aquele sofrimento, vou jogar fora. O dia que eu fui nomeada, eu não sabia se eu estava feliz, se eu estava triste. Foi assim, Um mix de emoções. um mix, sabe? Foi muito difícil, assim. Foi bem louco. E você colocou quem no seu lugar? Você pegou alguém lá da empresa? E Aí- falou, fica aí no meu lugar. Eu peguei. Porque você fazia uma função absolutamente Sim, essencial. Você eu era a falei, eu gestora não de toda... consigo colocar ninguém aqui. Tentei trazer meu pai. Só que meu pai, ele teve que mudar uma vida inteira lá. Ele ficou aqui uns meses. Ai, Camila, eu tentei te ajudar, mas não vai dar certo. E voltou. E aí, a gente contratou uma pessoa pra ajudar. Só que eu tava ali ainda. E assim, Camila, financeiramente, não fazia nem sentido Não o fazia analista pra sentido. você. Não Porque fazia você já estava sentido. num momento de vida Sim. que você ganhava Sim. muito mais Não financeiramente. financeiramente não fazia sentido. Não lá, tem explicação. A analista estava ganhando o quê? Uns 8, 10? 8, 10. Que era o salário do analista Sim. ali. Que era o que eu tava tendo que pagar pra pessoa ficar ali no meu lugar. Uhum. Então não fazia sentido. Mas eu tinha aquela... foi uma coisa que eu conquistei, eu preciso viver isso. E fui. Só que eu não conseguia sair da clínica. Eu não conseguia sair. Nesse período, o analista judiciário já era meio período. São 6 horas. São 6 horas. Uhum. E você... Aí eu ficava 6 horas lá, saía, ia pra clínica, saía, ia pra casa, aí ficava um pouquinho com as meninas e voltava a trabalhar pra clínica. Antes de você falar para o Baltazar ou para alguém, quanto tempo você com você mesmo começou a falar?
que droga eu tô fazendo aqui? Eu fiquei uns 7 meses. Eu comecei a ficar doente. Aí meu psiquiatra começou a ter que aumentar a dose de remédio. Eu tinha que tomar remédio para dormir, eu tinha que tomar remédio para acordar, eu tinha que tomar remédio para me concentrar. E assim, eram coisas absolutamente diferentes. Eu tinha que ligar um botãozinho de analista, eu tinha que agir como analista. Hoje, quando você olha para trás, você vê isso como algo necessário? Você vê isso como uma tolice? Você vê isso como um ego? Você vê isso como um quê? Você falou, eu vou para um negócio que não é para uma questão financeira, que não é para uma questão que me dá uma alegria, porque você chegava lá, sentava como analista e falava, que alegria, que satisfação. Imagino que não. Até porque Eu descobri quem isso. tem a vida, eu fui advogado só na área da advocacia por mais de 10 anos. Mas antes eu estagiei em vários órgãos e eu falava, cara, essa vida eu não consigo. Não, Essa vida de sentar e são bater cartão, mundos totalmente diferente. absolutamente diferentes. Agora, hoje você olhando para trás, o que você acha que levou a isso? De você aceitar e você entrar nisso? Eu precisei passar por esse processo. Para você mesmo. Para mim mesmo, para eu me entender. E para eu entender que, sim, eu sou uma empreendedora. Eu tenho esse perfil. E eu sempre achei que não. Mas eu acho que se a empresa fosse Camila Sanabria, talvez você não tinha sido ido. mais fácil. Mas como talvez a empresa É Baltazar. E você foi criada dentro de Sim, uma eu me sentia... geração de independência. Isso, eu precisava disso, entendeu? Eu precisei disso. Eu precisei ter o meu dinheiro, mesmo que eu não fazia nada com o meu dinheiro. Mas eu tinha o meu dinheiro. Eu precisei ter essa independência, surtar, porque eu não conseguia largar a clínica também. Eu imagino surtar nesse elemento, mas eu imagino surtar porque você tinha duas meninas. Eu tenho 2 filhas, nenéns que exigiam de mim, uma casa. Um pós-porpério, um elemento hormonal. Tudo. Você tem Foi uma um questão caos. de corpo que às vezes não está satisfeito por conta de 2 crianças. Felipe, nesse período... Eu tenho esposa, eu tenho duas crianças que eu não sei. Nesse período, eu cheguei a tomar 10 medicamentos no dia. Por dia, eu tinha que tomar 10 remédios por dia. Falei, não, isso aqui não tá certo. Em qual momento você começou a conversar com você mesmo? Não com o Baltazar ainda ou com alguém, mas com você mesmo. Quando o meu psiquiatra me afastou, porque eu estava com crise de pânico, eu chegava no TJ, começava a me dar um trem. E aí eu comecei a surtar. Teve um dia que eu saí direto pro consultório do psiquiatra. Ele falou, não dá. Então eu vou te dar e você decide para que caminho você vai. Porque os 2 você não consegue. E aí eu comecei, falei, cara, eu já tinha uma insatisfação ali, na rotina, no executar. Eu chegava no TJ, puta que pariu. Mas não te dava crise de pânico no consultório? Na clínica não me dava. E aí eu comecei a entender. Aí eu comecei a despertar para isso, junto com o meu psiquiatra. Ou eu ia 2 vezes na semana no psiquiatra. E aí eu comecei a despertar para isso. Falei, não, pera. Eu consegui. Eu queria ser funcionária pública, eu consegui. Agora, eu não quero mais isso. Não foi uma falta de opção. Talvez foi uma satisfação dizendo, eu consegui e eu que tô abrindo mão, mas eu cheguei lá. Sim. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Falei, cara, a clínica hoje tá assim porque eu também tô lá dentro. Né? Eu comecei a repetir isso pra mim. Porque o Baltazar, ele falava muito isso, mas era o Baltazar falando isso. É claro. Então eu comecei a acreditar nisso. Não é só o Baltazar. Eu tô ali também. Eu escolhi o piso, eu fiz tudo ali. Eu fiz a seleção. Eu fiz a seleção, eu contrato. E são coisas diferentes.
E eu comecei a acreditar. Como a gente começou a crescer muito, eu comecei a acreditar no meu potencial. Mas em que momento você começou a ter uma percepção de fato? Isso não é, por mais que ali tenha uma placa com o nome Baltazar, mas isso sou eu também. Quando eu afastei, eu Do TJ. pedi exoneração. Falei, não, isso aqui é meu. Cara, lembrei agora de um momento. Quando eu contratei essa menina Pra ficar no seu lugar. pra ficar no meu lugar, e ela foi, e aí não tinha espaço físico pra ela ficar. Ela ficou na minha sala. Ela sentou na minha cadeira. Eu falei, não, isso aqui é meu. É meu isso aqui. Sabe, eu tive esse sentimento. Aí eu sentei com ela e falei, olha, você pode ir na outra sala ali, mesmo que eu não esteja aqui o dia inteiro, mesmo que eu venha aqui 2 horas no dia, essa sala é minha. Essa cadeira é minha. Isso aqui é meu, não é de ninguém. Eu construí isso aqui. E aí eu comecei a tomar posse disso, sabe? Não é o Baltazar. É o Baltazar, mas é a Camila também. É o Baltazar não necessariamente como um indivíduo, mas como um branding. Um branding. E eu comecei a entender Que nós estamos atrás desse que nós branding. estamos atrás disso, sabe? E aí eu decidi, eu mandei uma mensagem pra ele. No meio da manhã, eu tava no TJ. Eu saí, mandei uma mensagem pra ele, assim, estou indo no RH agora. Ele, hã? Eu falei, sim, estou indo. Ele te ligou? Não atendi e fui direto no RH. Não pensei, eu não avisei ninguém lá do meu setor. Eu peguei minha bolsa, levantei e fui no RH. Falei, olha, eu quero exonerar. E o pessoal do RH? Hã? O quê? Sim, eu quero exonerar. Não, mas ó, exonerar, depois você tem que passar em outro concurso. Eu falei, tá bom, eu quero exonerar. Aí eles falaram, tá bom. Eu fui embora. No outro dia eu voltei, só pra pegar meu material. Como é que foi você chegar em casa? Aí eu saí e fui direto pra clínica, Porque não fui pra imagina, casa. vamos lá, eu quero exonerar. Pô, é um sonho de muita gente. Passar no concurso, Aham. estabilidade, analista. Não, eu fiquei uma semana sem falar pros meus pais que eu tinha exonerado. Mas no momento que você sai de lá, Camila, entrou dentro do carro, você foi pra clínica. Eu só queria estar na clínica. Quando você chegou na clínica, sentou, o Baltazar tava lá. Na hora que eu cheguei, o Baltazar olhou pra mim e falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, já foi. Aí ele só me abraçou. Você chorou? Aham. Claro. Você chorou? Ele me abraçou, eu falei, Baltazar, é isso aqui que eu quero. Ele falou, então é isso que você vai ter. E aí é aquele momento de filme, assim. Se Foi. tivesse as câmeras. O Baltazar ele sempre me apoiou. Assim, a gente sempre se apoiou muito, sabe? Sempre. Sempre se apoiou muito. Ele sabia, ele sabia que o concurso não tinha muito sentido naquele nosso momento de vida. Mas ele me respeitou, sabe? Quando você acordou no dia seguinte sabendo que você não tinha que ir mais pro TJ, Cara, uma sensação. você fala, já foi, já De- era. Eu tinha vontade de sair gritando. De sair gritando na rua. Sabe? Uma sensação assim. De alívio. Naquele momento, eu falei, eu sou uma pessoa realizada sim. Sabe? Eu senti aquela realização de escolher estar ali, de querer estar ali. Porque naquele momento você pode falar, eu já fiz o concurso, passei, Já passei, eu decidi ponto. sair. Ponto. Eu escolhi isso. Eu montei com o meu marido, em família, e a gente teve uma baita de uma jornada até esse momento, e montamos um negócio super legal, super incrível. Eu tive filhos que eu queria, tenho as Tudo. 2 meninas lindas, maravilhosas, estão aqui. Você falou, uau. Você sabe que tem momentos que nem a gente entende a dimensão de tudo, assim. Nem a gente acredita. Acontece algumas coisas, né? Por exemplo, o Baltazar tinha uma pessoa que era referência para ele. A gente já sentou na mesa de restaurante e essa pessoa que era a referência para ele vinha pedir dica para nós. Falei, não, mas peraí, como que a Você gente vai que te dar era- dica? Não, cara, eu preciso aprender com vocês. Eu falei, quê?
Aí acontecem umas coisas como essa e a gente vai cair na ficha um pouco, assim, cara, tá dando certo, sabe? A gente tá no caminho certo. Quando você olha pro futuro, você deixa a vida rolar ou você faz planos? Hoje, nesse exato momento, a gente tem planos profissionais, sim. Uhum. A gente tem projetos no forno, porque Porque, aliás, vocês abriram São Paulo, vocês abriram Dourados. Aliás, São sim, Paulo a gente tá tem num é projeto recente até São Paulo, São né? Paulo é recente, que é uma coisa que precisa de muita energia nossa. É, a gente está com um projeto saindo do forno agora de curso muito bacana, um projeto muito diferenciado que a gente está apostando muito nesse projeto. E a gente tem muita noção de que se a gente fica satisfeito, a gente começa a ir para trás. Uhum. Porque a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir, a gente precisa inovar o tempo inteiro. Uhum. E chega a concorrência e muda, e aí um concorrente é melhor, a gente precisa fazer outra coisa diferente, a gente precisa estar inovando. Então, assim, a nossa mente não desliga, não desliga. E a gente, principalmente o Baltazar, é muito insatisfeito. Ele quer sempre mais, sempre melhor, sempre melhor. Mas, nesse exato momento da nossa vida, hoje, a gente tem esses projetos, a gente quer evoluir, mas hoje a nossa prioridade é o nosso casamento, é a nossa família. A gente chegou em um momento que a gente viveu tanto isso que a gente deixou um pouco de lado, sabe? Uhum. E algumas coisas precisaram acontecer pra gente. Pera, Uhum. qual é o foco? O que é o principal? Isso é pra quê? Isso é pra quê? Uhum. Qual que é o sentido disso? Que adianta ganhar perder isso? A gente. Na A balança. gente entendeu isso. Cara, as minhas filhas, eu não posso perder esse momento de vida delas. Então, isso tá pesando muito pra nós, nesse exato momento. A gente quer empreender, a gente quer inovar, a gente quer fazer coisas diferentes. A gente. Isso, sim. Mas a nossa família é a nossa prioridade. Então, tem muitas coisas que nós estamos deixando de fazer para ter a nossa família. Se você Isso está hoje, muito claro. se você hoje pudesse olhar pra trás, talvez a uma Camila de 10 anos atrás, e pudesse, com a cabeça que você tem hoje, dar 3 conselhos pra ela. Pra talvez outras Camilas que estejam no momento que você tá há 10 anos atrás. Eu acho que você já sabe de muita coisa. Já passou no concurso, Sim. já foi, já voltou. O que você diria pra você mesmo? Número 1. Primeira coisa, eu não me cobraria tanto. Porque eu me sacrifiquei muito, sabe? Então, e muito das coisas eu vejo que era coisa da minha cabeça, assim. Eu exigia muito. Eu teria dado um olhar, eu teria um olhar diferente para com o meu casamento. Uhum. Eu teria. E número 3. Número 3. Camila de frente com Camila. Eu não sei o que eu teria. Eu acho que tudo isso que eu vivi, eu precisei passar por isso, sabe? Eu consigo ver coisas boas em tudo isso. Tudo isso. Eu acho que talvez o número 3, eu apoiaria mais o Baltazar. Que eu freiei muito. Eu freiei muita coisa. Muita coisa. E você sabe que é surpreendente você falar isso, tendo em vista que, pelo menos de público de fora, a percepção é o contrário. Pode ser que entre vocês dois possa ser essa, mas a percepção de fora é que apoiou bastante, porque até o momento, você falou do concurso, mas do É, concurso pra trás foi só Baltazar, em tese. só Baltazar. Mas no que você Sim. poderia dizer que você apoiaria mais? O Baltazar tem muita ideia, ele é muito criativo. E muita coisa eu falo, não, se você não me apresentar números, não vem, não vou fazer. E ele
topa e não faz. Você sabe que uma das grandes dificuldades que eu vejo, e principalmente talvez nessa geração do século XXI, Camila, há um princípio milenar das escrituras que é: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. E nós vivemos numa geração de que essa uma só carne é algo Muito difícil. utópico para muitos. Muito difícil. Né? Eu tenho o meu, você tem o seu. E quando nós vemos um exemplo, mulheres às vezes se dedicando, vem outras mulheres e diz assim: mas é agora, quando o cara terminar, vai ficar só ele, Sim. etc. Tal. Ou o contrário, a mulher, são cenários mais difíceis, mas podem acontecer. A mulher tá lá desenvolvendo e você não vai avançar. E cada um parece ser um cabo de guerra dentro de projetos. Mas eu olho para sua vida e para a jornada da história que você acabou passando aqui e vejo muito da minha vida, da minha história. O My Job é o DNA meu e da Stephanie, inequivocadamente. Começou comigo com a Stephanie. E eu vejo como quando essa junção do homem e da mulher no mesmo propósito, eu volto a dizer, não como Baltazar Pessoa, mas Baltazar Branding, né? Faz com que vá muito além do que se fosse sozinho. Faz diferença. Muito além. Eu não tenho dúvidas disso. Hoje, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. E assim, a gente é realmente uma só carne, sabe? O que a gente decide juntos. Juntos. E se deu ruim pros dois. Tudo que você imaginar. Tudo. Agora, pensa que coisa boa, não é mesmo? Você tem essa percepção, enquanto suas meninas ainda são pequenas, o que significa que você tem a oportunidade, eu ainda tenho oportunidade de ensinar muita coisa para elas, sim, diante de lições que você já aprendeu nessa jornada. Sim. Camila, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no My Job. Foi um papo muito bacana. Pra mim foi um baita prazer também. Eu sou uma pessoa super tímida. Eu falei, ai meu Deus, eu acho que não vai rolar. Mas eu falei foi pra muito. Você, a luz aqui trava a gente aqui, Sim. ó. Parece que a gente tá numa redoma aqui. Sim. E vai embora. E foi muito bom poder relembrar tudo isso. Com prazer. certeza. Obrigado por ter vindo. Obrigada, gente.